Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde e hoje com um assunto muito interessante. Vamos falar de alguns tipos de alergia. E eu não sei se você sabe que quase metade da população mundial sofre com algum tipo de alergia. E por isso, a nossa convidada de hoje é a médica alergista Naisa Dornelles. Olá. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Wilson. E vamos começar conversando o seguinte: as pessoas sempre sofreram com alergias. Sim. E o número de casos ultimamente está aumentando mesmo? Muito. O que a Organização Mundial de Saúde coloca é que, como você falou, mais da metade, então assim, hoje em torno de 30% a 40% das pessoas do mundo inteiro vão ter alguma manifestação alérgica. Não necessariamente uma reação de alergia crônica, contínua, mas em algum momento da vida sim. E em relação às alergias alimentares, elas aumentaram em mais de 8% nos últimos anos. Então, não é incomum que a gente tenha todo dia no consultório uma criança com a queixa de alergia alimentar. Interessante isso, né? Foi até criado um dia para conscientizar e para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre os riscos. Qual é o dia? Na verdade, a gente tem, é uma semana em maio, geralmente é 7 de maio, que se comemora o Dia Mundial da Alergia, mas normalmente é feita uma semana de conscientização. Então, nas grandes cidades, eles colocam trailers, vão com quiosques mesmo para levar informação para as pessoas, né? Então, fica ali um trabalho junto com as sociedades, né? Tanto a brasileira de pediatria quanto a de alergia, fazem esse trabalho e é muito, muito esclarecedor. Você acabou de falar para nós que o número de alergias está aumentando ali. Né? A gente poderia encontrar um vilão, um motivo que isso está acontecendo? Tá. Então, o que acontece? Antigamente, se pensava que as pessoas que tinham uma vida mais natural, no campo, nas fazendas, teriam uma proteção maior e com a questão de você ter esse fluxo para as grandes cidades, a rotina das pessoas, né? Poluição ambiental, o aumento dos partos cesariana ao invés de partos naturais, o desmame precoce, porque aquela mulher que ficava lá na fazenda, às vezes ela amamentava a criança até 4, 5 anos, né? As mulheres de hoje, a grande maioria trabalha, então no máximo ali 6 meses estourando é que você consegue que a maioria das mães ofertem leite materno exclusivo. Outras coisas, por exemplo, o uso de antibióticos pela gestante e também pelas pessoas, vai mudando toda essa microbiota intestinal, favorecendo que proteínas que são alergênicas tenham uma porta maior de entrada para gerar algumas alterações. Outras coisas, o ritmo de estresse, né? E a mudança do tipo de vida, a alimentação. Hoje a gente está nessa busca, né, da comida de verdade, voltar para alimentos mais naturais, mas nós passamos uma grande revolução do fast food, das comidas congeladas, do abrir pacote é mais rápido do que descascar uma fruta. Então, a nossa geração sofreu muito com isso e os filhos nossos daqui para frente também tiveram essa repercussão, né? Porque a alergia é uma coisa que tem a característica genética. Então, eu vou passando a minha história familiar de alergia para os meus descendentes. E com todos esses outros fatores externos, aí explode. Explode, né? E quando a gente fala em crianças, quais seriam as alergias mais comuns que você se depara assim no consultório, no dia a dia? A alergia mais comum na infância ainda é asma e que muito erroneamente recebe o nome de tosse alérgica, porque a maioria das vezes o pediatra ele tem um certo prurido em dar o diagnóstico de asma, porque os pais se assustam, então a criança passa um ano inteiro tratando como se fosse asma mesmo, usando bombinha, usando inalação, mas o nome é tosse alérgica. Então, a asma é uma doença muito incidente na infância, a dermatite atópica e a rinite alérgica. Embora a alergia alimentar esteja extremamente frequente, ela ainda não é superior à asma, à rinite e à dermatite atópica. Quando a gente
Eu sou oftalmo, né? Então muitas vezes a gente se depara no consultório com aquela criança ali que está sempre coçando os olhos. E é muito comum, né, no dia a dia a gente falar que essa alergia de coçar os olhos muitas vezes estão relacionados com doenças sistêmicas, né? Sim. Como por exemplo ali, você acabou de falar, um tipo de alergia que causa ali uma ite da vida, uma sinusite, rinite, enfim, várias outras coisas. No sentido, por exemplo, às vezes se manifesta em determinada região, às vezes no olho. Você acredita realmente que seja interessante para essa pessoa, para esse pai, aí, se atentar a esse detalhe para que trate de uma forma mais sistêmica, mais ampla essa criança também? Dentro das conjuntivites, e você vai saber disso melhor do que eu, nós temos as conjuntivites que são isoladamente doenças do olho, né? Mas na grande maioria das vezes eu vou ter a conjuntivite que está relacionada com uma rinite, né? E também até mesmo com dermatite atópica. Então, se eu tiver aquele paciente que além da irritação intraocular, ele tem, né, descamação periocular, ele tem um quadro de pele, não adianta tratar só o olho. Se você não tratar essa base que é a alergia, porque eu sempre falo isso para os pacientes, Wilson, o olho é um órgão importante? Sim, mas ele não é vital. Então, ele não tem uma estrutura anatômica de proteção como tem nosso cérebro, como tem nosso órgão do coração e pulmão, que tem uma arcada óssea, que tem toda a calota craniana. Então, qual é a proteção do olho? Piscar e lacrimejar. Muitas vezes isso não é o suficiente, né? E ainda mais na infância, que a criança ela vai muito para o chão, ela se expõe a muitas coisas e ela nem percebe o ato de coçar. Né? Então, se você não entender que aquilo está sendo mais um local acometido pela alergia, você não vai conseguir ajudar essa família. Maravilha. E aí vale o alerta aí para quem está assistindo que coçar os olhos também leva ao ceratocone. É uma questão aí de estar tratando e evitando que isso aconteça. E agora nós vamos por um pequeno intervalo e já voltamos com esse programa que está aí para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. De olho na saúde. Até lá. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Estamos de volta, continuando aqui a nossa conversa com a doutora Naisa Dornelles, que é alergista, para falar um pouquinho mais sobre esse universo aí das alergias. Lembrando você que está chegando aqui agora, perdeu a primeira parte, ou quer aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, aqui nós estamos disponibilizando o nosso link aqui, esse QR Code, né? Vai direcionar você para o nosso canal do YouTube, onde a gente tem ali todo esse bate-papo completo e bem interessante aqui do dia de hoje. Doutora, nós acabamos de falar um pouquinho das alergias mais comuns nas crianças. Sim. E nos adultos? Existe alergia que começa só quando a pessoa é mais adulta, mais velha mesmo? Não é que começa só quando é mais velho, mas a gente tem a ideia errônea de que o adulto não pode abrir um quadro alérgico sem que ele tenha tido na infância, né? Então, eu atendo, por exemplo, idosos mesmo, 60, 70 anos, que começam um quadro de dermatite atópica, tá? Mas uma das doenças mais prevalentes no adulto são as urticárias, né? Tanto as urticárias chamadas induzidas, pressão, calor, frio, exercício físico, quanto a urticária crônica espontânea, que ela não tem um fator específico, né? O paciente sofre bastante. A asma ainda prevalece bastante nos adultos, mas eu vejo que no consultório, assim, a maioria dos meus pacientes adultos, que não sejam lesões de pele, tem mais rinite do que asma. Então, se eu tivesse que eleger a doença que mais atrapalha a vida do adulto, é a rinite alérgica, né? E ela pode aparecer em qualquer momento, nas mulheres, inclusive, durante a gestação e permanecer depois. E nos idosos, a gente tem outras rinites, né? Que na fase da senilidade, a gente muda um pouco o perfil. Então, às vezes, não é uma rinite por um ácaro, uma poeira, mas ele tem todo o sintoma de ressecamento, coriza, por mecanismos desse, vamos dizer, envelhecimento também do sistema imunológico. Então, é aquele paciente que ele vai comer uma coisa quente, aquele vapor já começa a fazer
coriza, ele fica sempre com a sensação de nariz úmido, né? E começa na terceira idade. Isso aí. E quando a gente fala alergia, uma coisa que as pessoas podem estar se perguntando é assim, quais seriam os sinais de alerta ali, como a pessoa pode identificar que está tendo uma alergia, até porque a gente sabe que a alergia também pode ser grave, a alergia pode matar também, né? Sim, infelizmente, algumas pessoas descobrem que são alérgicas a alguma coisa numa situação dessas trágicas, né? Ou quando vai tomar um remédio, ou quando vai se expor a um alimento, uma picada de insetos da classe dos himenópteros, que é formiga, abelha, vespa, marimbondo, que sim podem causar uma reação anafilática e pode ser em pessoas que nunca tiveram alergia nenhuma, nem rinite, nem asma, nem nada. Os sintomas principais dependem da intensidade da reação, mas o que você tem que entender para pensar em alergia? Primeiro, se eu pensar numa alergia alimentar, a alergia alimentar, o sintoma, ele não ocorre, no caso de uma alergia que a gente chama de IgE mediada, dias depois que eu ingeri. Então, se eu como agora um camarão e eu vou ter uma reação alérgica, ela vai ser em minutos, no máximo até 4 horas. Então, eu posso ter o quê? Desde uma obstrução súbita nasal, coceira, posso ter vômito e diarreia, que são súbitos, assim, como se o paciente não conseguisse controlar, né? Eu posso ter falta de ar, posso ter uma tontura, um mal-estar, uma hipotensão. Então, esse é um quadro agudo relacionado ao alimento. Mas no dia a dia, o que você vai suspeitar, por exemplo, de uma asma? É aquele quadro que você faz um quadro gripal, a gripe foi embora e você persiste com uma tosse aos esforços. Então, às vezes, você pergunta assim, mas você tem crise? Não, eu não tenho crise. Mas se você der risada, você tosse? Nossa, eu quase morro de tossir. Se você fizer um exercício, nossa, eu não aguento, me dá muita falta de ar. Então, às vezes, o paciente, ele entende como crise alérgica a única forma do sintoma se manifestar, né? Obstrução nasal é aquele paciente que tem que usar Naridrim, Sorine toda noite, senão ele não dorme por causa do nariz. Coceira na pele, com descamação, ressecamento, né? Então, são vários sintomas dependendo daquilo que você vai apresentar. Maravilha. E falando da questão de alergias também, a gente pode pensar um pouquinho na questão de tratamento também. Quando a gente tem alergia, existe, por exemplo, uma forma de curar a alergia? Uma vacina, por exemplo, pode curar uma pessoa que tem algum tipo de alergia? Eu vou te responder com um sim e um não. Sim, porque algumas doenças, por exemplo, como eu citei agora, a picada de abelha e formiga. Quando eu tenho um sintoma causado, uma alergia causada por uma situação que é específica, então, reação à picada de abelha só acontece por picada de abelha. Então, existe uma imunoterapia específica e a chance que você tem de sucesso de tratamento, que o paciente não tenha mais uma anafilaxia, que ele não corra mais risco de vida, é muito alta, muito alta. Mas quando eu pego, por exemplo, um paciente que tem asma, mesmo que ele tenha lá um teste positivo para ácaro, para poeira, para mofo, para pelo de animais, não importa. Eu posso vaciná-lo para tudo isso, ele vai ter uma grande melhora. Mas veja, não é só isso que desencadeia um sintoma respiratório. Uma mudança climática, uma exposição a um vírus, né? Então, não quer dizer que ele nunca mais vai ter a manifestação, mas você vai melhorar muito a intensidade e a frequência, tá? Dizer em cura ainda é um peso, assim, para a gente dizer para o paciente, mas é um controle que parece uma cura. Tem algum tipo de alergia que é mais perigosa que a outra? Sim. Por exemplo, dentro das doenças alérgicas, nós temos uma condição que chama-se angioedema hereditário, né? Em que a falta de uma enzima específica, de uma substância, pode levar a crises de angioedema, né? Que pode ser de boca, de órgãos internos, pode ser uma reação extremamente grave e pode cursar com o óbito, né? E como é um quadro que inicia com um inchaço,
muitas vezes as pessoas pensam que é uma reação alérgica e mesmo indo a um pronto atendimento, recebendo adrenalina, essa é uma situação que não reverte com adrenalina, ele tem um tratamento específico. Então, se eu tivesse que considerar a situação que eu mais tenho medo que algum paciente tenha, seria de angioedema hereditário ou adquirido, que pode cursar com essas reações bastante graves. Olha só que interessante, né? E a gente ouve, às vezes, aqueles casos extremos, né? A pessoa que nunca foi na praia, primeira vez que está lá, vai comer um camarãozinho, passa mal, né? Levando em conta essa questão alimentar ali de alergias, a pessoa que teve alguma desconfiança ou até mesmo uma confirmação ali que teve aquela alergia alimentar, ela nunca mais vai poder comer aquele alimento? Tem que fazer alguma coisa, de repente, para ter certeza? Tá. Explicando um pouco, porque as pessoas ficam bastante incomodadas quando desencadeiam uma reação, por exemplo, ao camarão, o adulto, né? Ele fala, mas eu sempre comi, por que que agora eu me tornei alérgico? Veja, é muito incomum que alimentos como leite, ovo, trigo, que você come com uma regularidade, venham a gerar uma alergia na idade adulta. Acontece que o camarão, infelizmente, porque eu adoro, a gente não come com essa frequência, né? Algumas pessoas comem eventualmente uma vez no ano. Então você come. Como ele é uma proteína potencialmente alergênica, e lembrar que o camarão ele é parente do ácaro, então o meu organismo tem uma memória para essa proteína chamada tropomiosina do ácaro, que eu convivo constantemente, e aí eu passo muito tempo sem comer. Então esses longos períodos de exclusão é que podem gerar que em algum momento o seu organismo fala, não, eu não vou dar conta. E aí o que acontece? Come, passa mal. O ideal é que você vá a um alergista, que você faça um diagnóstico, porque às vezes esse passa mal na primeira vez pode ter sido bastante fácil de reverter, mas numa outra exposição ele pode ser extremamente grave. Então, não é que você nunca mais vai comer, mas você precisa ter uma identificação, tanto se foi mesmo aquilo e o grau dessa alergia, né? Ótimo. Existe diferença, e se existe, qual é a diferença de intolerância e alergia à lactose? Tá. Essa é a maior confusão que as pessoas fazem. Quando eu falo em alergia, eu tenho que fazer a ideia de que eu estou reagindo à parte proteica desse alimento. Então, todos os alimentos ele tem lá proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, né? Lembra aquelas pirâmides que nutricionista usa, né? Para dizer o que a gente pode comer, enfim. Então, não existe alergia para algo que não seja proteico. Quando eu falo intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, é o carboidrato do leite. Então, eu tenho uma intolerância que significa eu não consigo quebrar este açúcar e transformar ele em glicose, porque nós não absorvemos realmente lactose. Nós temos que transformar a frutose, a sacarose, a lactose, através de enzimas específicas lá no meu intestino, em glicose. Então, o intolerante não faz essa transformação. O alérgico absorve tudo isso, mas lá na corrente sanguínea, ele cria um problema com a proteína. Então, ele reconhece ela como um inimigo e aí produz anticorpos contra. Então, os sintomas são diferentes e a gravidade é diferente. Muito bem. E levando em conta essa questão de que a alergia pode ser grave, existe alguma recomendação de algum medicamento, de repente, de emergência, que uma pessoa tem que ter? Todo mundo ou só aquelas pessoas que já tiveram uma reação alérgica deve ter esse medicamento? Na verdade, assim, a gente chama de plano de ação. A partir do momento que você diagnostica uma alergia, pode ser uma asma, pode ser uma rinite, pode ser uma reação a remédios, alimentos, não importa. Todo mundo tem que ter um plano de ação. O que é? Eu tive um contato com aquilo que me desencadeia. O camarão, o leite, depende, as crianças fazem muito ao ovo, por exemplo. Então, a gente explica para a família os graus diferentes de reação que essa pessoa pode ter e qual é a conduta em cada situação dessa. Então, deve carregar um remédio? Com certeza deve ter. Ter adrenalina, além de ser um pouco difícil, porque nós não temos ela comercialmente acessível, ela é mais para os casos que já tiveram
uma reação anafilática. Nem todo mundo, eu tenho uma asma, eu tenho que andar com adrenalina? Não. Então, o plano de ação, ele é super importante. Nessa situação que a pessoa já conhece que tem uma alergia, é recomendado algum tipo de identificação, algum documento, alguma coisa que a pessoa pode, de repente, estar levando com ela? Eu tenho pacientes que têm alergia, por exemplo, à dipirona, que tatuaram no braço, né? Alérgico à dipirona. Porque hoje em dia, as pessoas têm tudo no celular. Tá, mas se você sofre um acidente, se você vai para um pronto-socorro, ninguém vai pegar o seu celular, né? Então, eu digo assim, se você tem um convênio, por exemplo, deixa sempre uma etiqueta presa na carteirinha do seu convênio, né? Porque você vai ser atendido por ali, você precisa ter aquilo. Se você vai viajar, se você vai para um lugar que não vai ter ninguém que te conheça, então use sim. Tem pulseiras que você pode comprar na internet, tem broches, né? E você pode mandar fazer com aquilo que você é alérgico. Então, é uma forma de segurança, sim. Maravilha. E levando em conta essa questão de alergia nos produtos, nos alimentos, de uma forma geral, tem algum tipo de cuidado especial para alimentos industrializados nessa questão de prevenção de alergias? Sim. Então, se você não sabe que você tem uma alergia alimentar, a gente sabe que hoje os alérgenos, eles estão mudando um pouco. Antigamente, 90% das pessoas que iam fazer uma alergia alimentar era esses alimentos que a gente chama do grupo dos 8, né? Que é leite, ovo, trigo, soja, frutos do mar, amendoim, castanhas, tá? Hoje, com essa mudança do perfil alimentar, as pessoas inseriram muito gergelim, chia, como chama aquele outro grão? Ai, já vou lembrar. Girassol. Então, essas alergias estão aparecendo cada vez mais, né? Hoje a gente tem já muito relatado na literatura mandioca, fazendo anafilaxia, né? Então, depende do comportamento das pessoas, você precisa olhar. Mas já desde 2014 existe uma lei no Brasil que chama-se Põe no Rótulo. Então, todos os alimentos têm que descrever os seus componentes e tem que sinalizar em letras maiores, né? Alérgicos, contém glúten, contém lactose, contém proteínas e tudo. Então, a dica que eu dou, você vai ler o rótulo no mercado, quando você chega em casa e vai guardar, e quando você vai utilizar. Mas eu sempre compro essa marca. Sim, mas algumas indústrias mudam a formulação sem avisar. E você pode ser surpreendido. Maravilha. A gente falou também aqui que uma das alergias, vamos dizer assim, mais comuns são as rinites, né? E levando em conta a rinite, que é algo tão comum, a gente vê que muitas pessoas às vezes não tratam como deveriam ou acabam menosprezando, vamos dizer assim, os quadros de rinite. Se a pessoa tem rinite e não trata, ela tende a piorar? Tem algum outro problema que pode advir disso? Com certeza. Se a gente falar das crianças, principalmente, uma criança que tem uma rinite crônica, que tem muita obstrução nasal, muita secreção nasal, ela pode fazer otite de repetição, sinusites, né? Ela pode até acabar desenvolvendo quadros pulmonares, numa crise, mas também entram outras coisas que vão interferir. Postura, então eles começam a ter desvio de coluna, cifose, escoliose, porque eles adotam uma posição diferente para melhorar a respiração. A respiração bucal começa a ter uma elevação do palato, pode alterar a fala, concentração. No mundo hoje de que todo mundo é TDAH, você ter muitas vezes uma criança que tem esse rótulo e na verdade era uma rinite mal controlada. Então ele não dorme bem, ele não descansa, ele não presta atenção na escola. Para os adultos, a rinocinusite e a interseção com asma. Uma rinite mal controlada pode desencadear uma asma. Olha só, quanta coisa interessante, né? E a gente falou também um pouquinho de vacinas e a gente citou ali o exemplo, né? A doutora comentou de algo muito específico, como um inseto, de repente, que você pode até, às vezes, se livrar, vamos dizer assim, ou diminuir muito a chance de você ter algum tipo de problema com isso, e das outras que são mais amplas. De uma forma geral, assim, as vacinas, elas têm o seu papel ali de eficácia? É recomendado para todo mundo que tem já algum tipo de alergia? A imunoterapia de alergia, ela, assim, o principal é que você tenha uma
sensibilização alérgica. Às vezes eu recebo pacientes com sintoma de uma rinite, uma asma e fala assim, o meu otorrino, o meu pneumo pediu para eu vir aqui para fazer vacina de alergia. E aí você faz o teste alérgico e esse teste é negativo. Então, vacina de alergia é para quem tem teste alérgico positivo. Algumas doenças não se beneficiam muito com a imunoterapia. A dermatite atópica, por exemplo, porque ela é multifatorial. A asma, a rinite, sim. As picadas de inseto, sim. Mas, de um modo geral, é cada caso, Wilson. Eu tenho pacientes que eu falo para a família, ele tem alergia a tantas coisas, ele é sensibilizado a tantas coisas, que você não consegue criar uma vacina que realmente contemple todos os alérgenos, né? Então, ela funciona muito, mas ela não é para todo mundo. Maravilha. Quanta coisa legal que a gente viu hoje aqui, né? Doutora, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Para mim, um privilégio tê-la aqui no programa de Olho na Saúde, onde a gente está falando aqui como as pessoas que estão nos assistindo podem cuidar melhor da sua saúde, do seu bem-estar, do seu dia a dia. E lembrando você que esse canal aqui, ele tem vários outros assuntos sobre saúde para você se informar. Toda semana uma entrevista nova com vários outros convidados que com certeza vão agregar muito à sua qualidade de vida. Agradeço demais pela atenção, doutora, mais uma vez obrigado. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima semana com mais um programa de Olho na Saúde. Até lá!